Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço de fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado pelos momentos que tivemos aqui e nos prepara, Senhor, para esse momento tão importante, que é o momento que nós vamos ser edificados com a Tua santa e rica palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, todos nós, que nós possamos entender essas verdades, aplicar e repetirmos isso no nosso dia a dia, para que as pessoas possam ver o nosso comportamento, ver o nosso testemunho, entender a palavra, serem atraídos por isso e sim nós pregarmos o Evangelho através disso, pois é a Tua palavra que converte. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Isabel está crescendo, graças a Deus. E é interessante porque nessa fase, cada dia é uma novidade. Cada dia a gente se depara com uma coisa nova. E é interessante porque todos nós passamos por isso um dia, só que a gente não lembra. E ela também, eu acho que não vai lembrar. E é interessante porque há uns meses atrás ela só ficava no berço, ou no carrinho, ou ela ficava no braço da gente e ela ficava toda mole, né? Só fica toda mole, depois vai endurecendo. E no domingo passado ela completou 1 ano e 4 meses. E nesses 16 meses a gente viu muita mudança. No começo ela só ficava de barriga para baixo se arrastando e não queria mais ficar no berço, porque berço é coisa de nenê. Ela não ficava, de jeito nenhum, você botava, ela não queria mais, ela só queria ficar no chão, se arrastando, parecia soldado na guerra. Depois ela queria se sustentar de 4 no chão, parou de se arrastar, porque se arrastar é coisa de nenê. Eu vou aqui, e se você botava ela para se arrastar, ela ficava com raiva, ela queria ficar em pé. Depois ela ficou sentada, porque só ficar de 4 parada é coisa de nenê. Eu vou me sentar aqui e aí de você se querer forçar alguma coisa. Depois ela começa a engatinhar, porque só ficar sentado é coisa de nenê. Depois ela passa a andar, só que ela não quer andar sozinha, a gente tem que ficar se curvando e andando com ela, mas ela não quer mais engatear, ela só quer ficar andando, sendo praticamente sustentada por nós. Agora ela anda sozinha, porque andar sustentado pelos pais é coisa de nenê. Ela chegou na fase de querer papinha, porque só ficar tomando leite é coisa de nenê. E agora ela está na fase de alimento sólido, porque só ficar comendo papinha e tomando leite é coisa de nenê. Como eu disse, todos nós passamos por isso. E isso faz parte do nosso desenvolvimento natural como pessoas. E cada um aqui já passou por várias fases, e se Deus quiser ela vai passar por outras. Na vida cristã,
Não é diferente. A Bíblia mesmo, ela vai fazer esse comparativo em algumas passagens. Ela vai falar sobre leite e ela vai falar sobre alimento sólido. Pessoas que não querem deixar de tomar leite, já podendo comer alimento sólido. Lá em Hebreus a gente tem isso, olha, eu estou dando a vocês alimento sólido e vocês não querem sair do leite. A Bíblia fala sobre crescimento a partir de um novo nascimento. E esse texto de hoje vai nos ajudar a entender sobre isso. O que é que Deus espera de cada um de nós que nascemos de novo? O que é que Ele espera? O que Ele faz na vida de cada um de nós? Um dia nós fomos bebês espirituais. Será que nós ainda somos? Ou nós já amadurecemos? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da salvação. É o título aí na minha NAA, na sua área deve ser também. O desenvolvimento da salvação. Nós vamos focar muito nos dois primeiros versículos, versículos 12 e versículos 13. Observe comigo o 12, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo começa aqui chamando o povo à responsabilidade. Essa ideia que eu sou salvo pela graça e eu não preciso fazer nada aqui, né? Já que eu sou salvo, eu não preciso fazer nada. Paulo está quebrando isso no versículo 12. Deus deseja que você se esforce no seu crescimento. O seu crescimento vai exigir de você esforço. A gente viu que o sofrimento faz parte da vida. Volte aí comigo em Filipenses 1, 29, no finalzinho do capítulo 1, ele vai dizer assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente crer nele. A graça de sofrer. Não é só crer em Cristo, mas padecer, sofrer por Cristo. Logo após, ele explica que precisamos pensar como Jesus pensa. Esse é basicamente aqui o tema do versículo do capítulo 2. Pensem como Jesus. Tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma mente de Cristo. E ele vai mostrando que a obra de Cristo é muito importante para a nossa vida como cristão. Você tem que imitar a humilhação de Cristo. Você tem que entender a exaltação de Cristo. Como essas duas fases, humilhação e exaltação, a gente viu, influenciam em nossa vida cristã. E agora Paulo vai confrontar os filipenses mais uma vez. Ele está dizendo, olha, depois de tudo que a gente viu, o que Jesus fez, se Jesus fez o que ele fez, por que tem cristão estagnado na caminhada? Por que tem cristão que já pode andar e só quer engatear? Por que tem cristão que já pode comer alimento sólido, mas quer morrer na papinha? Por que tem cristão sem querer desenvolver a salvação? Olhem o exemplo de Cristo. Olhem até onde ele foi por amor. Pelo próximo, por mim, por você. Tem muito o que aprender, tem muito o que desenvolver. E a gente vai primeiro focar no que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo que o nosso esforço ou sofrimento ajuda na salvação. Não, ele não está dizendo isso. No sentido que, olha, Jesus fez uma parte e agora você tem que fazer a parte que lhe cabe. Não. Ok? Juntando a obra de Deus e a minha eu vou ser salvo. Não é isso. Ele não está ensinando salvação pelas obras. Olhem a expressão do versículo 12. Olha, agora que vocês sabem disso, desenvolvam a sua salvação. Desenvolva algo que já é seu. Desenvolva algo que já é lhe dado.
É isso que ele está dizendo. A salvação já faz parte da gente. Ele está dizendo que tem uma parte na caminhada cristã que Deus chama o seu povo para fazer. Esse desenvolvimento envolve sim trabalho, e esse desenvolvimento envolve sim esforço, envolve força. Desenvolvimento envolve você se esforçar para ficar de pé, se esforçar para parar de engatinhar, dar um passo de cada vez, cair de vez em quando, levantar para cair de novo, levantar de novo, envolve você se esforçar. A palavra desenvolver aqui passa a ideia, não é de algo que você precisa conquistar. Olha, vá lá, lute, conquiste para você ganhar. Não. Mas algo aqui que já lhe foi dado, não pelo seu mérito, algo impossível da gente conquistar, na verdade, nos foi dado e agora a gente só precisa desenvolver. Ele não está mandando você plantar um jardim. Ele está mandando você regar o jardim. Olha, o jardim já está lá. Já lhe foi dado. Regue o jardim. Você precisa podar o jardim. Você precisa livrar o jardim das pragas, dos coelhos, dos abutres. Você precisa cuidar desse jardim que já lhe foi dado, que já é seu. E você tem duas ferramentas para cuidar desse jardim. Ele vai dizer, você precisa estar numa mão com temor e na outra mão com tremor. Você só vai desenvolver a sua salvação com essas duas ferramentas, temor e tremor. Como assim? Para você desenvolver a sua salvação, você precisa levar isso a sério. Você tem que parar de brincar. Não é esperar as coisas darem errado para você mudar. Mude antes. Temor. Temor. Entenda que esse processo de desenvolvimento é coisa séria. Não subestime o pecado. Tremor. Você precisa dessas duas ferramentas. É isso que nós chamamos de santificação. Santificação é desenvolvimento da salvação. É o crescimento, é o aprendizado, é o que Deus vai fazer na gente, vai nos renovando, vai nos limpando e vai fazendo a gente ficar parecido com Ele. O processo não vai fazer a gente ficar mais aceitável diante de Deus. Nós já somos aceitáveis. O processo vai fazer você ficar mais parecido com Deus. Não mais aceitável. Eu era menos aceitável, agora eu sou mais aceitável. Não. Um filho bebê já é filho. Ele já é filho desde a barriga da mãe. É isso que a gente acredita. Ele já é filho. Ele não deixa. Ele não é mais filho quando está mais velho. Ele já é filho bebê. Essa é a ideia aqui. Você já é filho. Você já foi comprado. Você é plenamente filho. Mas o filho adulto, que já cresceu, ele já amadureceu, ele já está na idade de ser mais cobrado. Vai ser exigido pela idade dele mais maturidade. E vai chegar na idade que ele vai ter que cuidar de neném também. É assim. E Paulo, ele vai dizer, no versículo 12 aqui, ele vai dizer, olha, a obediência que vocês têm na minha presença, vocês devem manter na minha ausência. Isso é maturidade. O que é que uma criança faz geralmente? Ela tem dois comportamentos. Ela na frente dos pais é uma coisa e longe dos pais é outra. É algo que nós precisamos, pare com isso. Você precisa ser honesto na minha presença e longe de mim. São os meus alunos são assim. É uma coisa na sala de aula, outra coisa com os pais. Com os pais eles são os anjinhos. Mas isso é o quê? Isso é imaturidade. Essa dupla personalidade é algo de criança. Não algo que a gente deve camuflar e dizer, ah não, isso é coisa de criança. Não, é algo que a gente deve bater em cima e dizer, seja honesto o tempo todo. Seja fiel o tempo todo. Assuma seus erros, não só na frente dos seus pais, não só na frente das autoridades, mas longe delas também. Dupla personalidade é imaturidade. Ele está dizendo, olha, vocês têm que ser crentes na minha ausência e na minha presença.
Isso é desenvolver a salvação. Mas tem muito crente que se comporta como criança. Tem gente que acha que dupla personalidade é maturidade. Não, dupla personalidade é coisa de criança. 2 comportamentos igual a uma criança que não tem instrução, que é imatura. Na igreja é uma coisa. Na presença dos irmãos é uma coisa. Mas longe da igreja é outra. Tem muito adulto que se comporta assim. Paulo está dizendo que o cristianismo não é manter a aparência. Se eu conseguir manter a aparência, eu vou para o céu. Se eu conseguir manter a aparência, eu vou desenvolver a minha salvação. Não. Uma das maiores acusações que as pessoas fazem da gente, dos cristãos, é que nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. Vocês falam, mas vocês não agem como vocês falam. É uma das maiores. Eu saí da igreja porque a igreja é muito hipócrita, né? Essa é a desculpa de muita gente que saiu da igreja. Os irmãos são muito hipócritas. Paulo está dizendo, não seja hipócrita. Não dê motivo para as pessoas de fora, não dê munição para as pessoas falarem. Não haja com 2 comportamentos. Isso é coisa de hipócrita. Isso é coisa de criança imatura sem disciplina. Adulto age firme nas suas situações, seja na frente de pessoas ou seja longe delas. Paulo sabe que ele não vai durar para sempre e é inevitável ele estar numa prisão e não pensar na morte. É a mesma coisa quando você está internado vários meses, você pensa naquela possibilidade. É impossível você não pensar. Você pensa mais do que fora do hospital. Você pensa mais do que fora da prisão. Olha, será que isso aqui eu vou ser solto mesmo? Ou vai dar na minha morte? Ele pensava na minha morte. Ele vai dizer, olha, vai ter um momento que eu não vou estar mais com vocês. E eu não estou mais com vocês, assim, na questão de acompanhamento pessoal, porque eu estou preso. E vai ter um momento que eu não vou estar mais aqui. E ele está dizendo, vocês precisam desenvolver a salvação. Vocês precisam ser firmes. É assim conosco. Imagine o seu desenvolvimento na família, por exemplo. Cada vez mais, é natural isso, quando você casa, você está cada vez menos dependendo dos seus pais. Cada ano que passa, a gente se torna mais independente. Talvez quando a gente casa, assim que a gente casa, existem algumas conversas que a gente ainda vai falar com o pai. Alguma coisa, olha, o que é essa conta aqui de luz? Tem que pagar? É. Aí o pai diz, tem que pagar agora. Isso aí você não pagava não, agora eu tenho que pagar. Você vai pedindo ajuda, você vai se tornando cada vez mais independente. Vamos entendendo a real necessidade de cuidarmos de nós mesmos. Isso acontece também na vida espiritual. Ser criança é muito bom, mas ser adulto é melhor. Ser adulto é melhor do que ser criança. Eu vejo como a vida de Isabel é boa, sem preocupações, sem nada, mas por mais que a vida dela seja boa, eu não trocaria a vida dela pela minha. Por quê? Porque apesar das responsabilidades, eu tenho mais liberdade. Você quer ter mais liberdade? Tenha mais responsabilidade. Sempre vem acompanhado. E eu não trocaria. Principalmente na área da comida, coitada, né? Ela é presa. Eu sou livre. Eu não trocaria a minha vida pela vida dela. Eu tenho mais liberdade, mas também tenho mais responsabilidades. Eu sou adulto. Deus lhe dá coisas para você fazer bom uso quando adulto. Deus lhe dá esse espaço para você ouvir a palavra de Deus. Faça bom uso. Desenvolva isso. Deus lhe dá a Bíblia. Faça bom uso. Desenvolva isso. Deus lhe dá a oportunidade durante a semana de se encontrar com a igreja, de estudar, de orar, de comermos juntos. Faça bom uso disso, sem indiretas, né? Mas faça bom uso disso. Deus lhe dá a oportunidade de sentar com a sua família numa devocional. Deus lhe dá livros para lhe ajudar. Faça bom uso disso, desenvolva a sua salvação. Uma coisa que nós precisamos confrontar com esse versículo é a ideia sinergista. Deus fez 50%. Agora é com você, 50%. Desenvolva a salvação, senão você vai perder. Não. Os arminianos, eles se empolgam no versículo 12. Né? Desenvolva a sua salvação. Eles ficam empolgados, mas eles ficam tristes no 13. Aí eles ficam mais tristes, eles
não entendem muito, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eles ficam felizes no 12, no 13, ficam tristes, perdeu a graça, né? Por quê? Porque é Deus controlando tudo. Deus nos manda desenvolvermos a nossa salvação, mas não estamos no controle dela. É isso que ele está dizendo no 13. Olha que interessante. Isso nos ensina que nem a santificação é pelas obras. Nem a santificação depende de nós. A ordem é: desenvolva a salvação, versículo 12, com temor e tremor, porque Deus é quem faz a obra. Deus efetua em nós o querer e o realizar. O querer, o próprio desejo que você tem de querer seguir a Deus, a vontade que você tem de conhecer Jesus, tudo é dado pelo próprio Deus. Talvez quando a gente foi convertido, adulto pode ser, talvez, mas um neném espiritual, a gente chegou a achar que foi a nossa vontade, que foi o nosso querer, que fez a gente, como muitos falam, aceitar a Jesus. Não, fui eu lá que levantei e aceitei a Jesus. Talvez a gente pense que foi uma decisão nossa, por nossa própria vontade, mas quando a gente cresce na fé, a gente começa a ver que até essa vontade não vem de nós. Deus coloca em você a vontade de querer seguir a Jesus. E não apenas isso, o realizar também. A realização da nossa caminhada com Cristo e o desenvolvimento da nossa fé também só acontece porque Deus trabalha em nós. Ele coloca na vida da gente tanto o querer quanto o realizar. E nós só temos sucesso nisso porque Deus opera. O alcance do desenvolvimento da nossa salvação também depende de Deus. A gente acha que a gente que está fazendo isso, mas Ele está fazendo tudo por nós. Deus faz tudo. Você, eu, a gente não faz nada. Nós não fazemos nada. Então surge a dúvida, se Deus é quem faz tudo, por que Paulo está mandando a gente desenvolver a nossa salvação? Se no 13 ele está dizendo que é Ele, que Deus é que opera o querer e o realizar. Se Deus faz tudo por mim, por que eu me dá o trabalho de me esforçar para isso? Mas a gente não faz porque depende da gente. A gente faz para o nosso próprio bem, para que a gente cresça. Esse é o dilema do estagiário. O estagiário está lá trabalhando e ele não entende porque que o patrão está mandando ele fazer uma coisa que o patrão faria em 5 minutos e ele que não sabe vai ter que fazer em 1 hora. Por que ele vai ter que fazer? Porque ele tem que crescer. O patrão já tem prática, mas ele não. Ele precisa aprender. Vai demorar muito? Vai. Mas depois ele vai desenvolvendo aquilo. Aquilo é para o seu crescimento, seu próprio bem. Ele precisa arregaçar as mangas e fazer. E a gente erra nesse trabalho? Muito. Mas quando a gente erra, Deus levanta a gente. Mas quando a gente tropeça, Deus ele corrige os erros. Jesus vai reparando os danos. Mas Ele quer que a gente se mova. Ele quer que a gente faça. E logo, logo, o estagiário pode virar um gerente. Pode virar um treinador. Pode virar um discipulador. Olha que interessante. O versículo 12 ele fala nitidamente de responsabilidade humana. E o versículo 13 fala sobre soberania de Deus. É um após o outro. Essas duas coisas que andam juntas e não são inimigas. Deus faz a gente crescer e faz a gente querer crescer. Ao mesmo tempo, a gente tem o dever de crescer e o dever de se esforçar. É assim numa criança. Primeiro, ela só fica no leite. Veja, ela só fica no leite, ela não prepara o leite, ela não faz nada, ela tem que ser dado o leite a ela. E meus exemplos é tudo assim, é tudo na vibe de Isabel, né? A gente vai pensando e vai aplicando aqui.
Veja, depois o corpo dela se desenvolve a ponto dela comer comida sólida. O corpo dela se desenvolveu naturalmente e ela agora pode comer uma coisa mais sólida. Mas ela ainda não consegue, por exemplo, preparar a sua comida. Ela pode comer, mas ela não prepara, ela não tem força, ela não entende ainda como bater no liquidificador, ela não prepara. Mas ela vai crescendo. Ela vai comendo mais e vai se desenvolvendo e daqui a pouco ela pode preparar a própria comida. Ela pode comer e preparar a própria comida. Depois ela consegue trabalhar para comprar a comida que ela pode preparar. Se ela comer mais, se ela se desenvolver mais, mas mesmo assim, mesmo trabalhando, mesmo preparando tudo, mesmo comendo tudo, ela ainda depende dos outros. Ela sempre vai depender de alguém. Ela depende de alguém em algum nível. Ela vai depender do patrão dela para ter um emprego e comprar comida. Ela vai depender das pessoas. Nós sempre dependemos, mesmo com tanta independência, ao longo do crescimento e maturidade, isso vai nos dando liberdade, mas sempre vamos depender. Na salvação é Deus que vai que vai desenvolvendo, vai nos dando o alimento, vai nos dando força para perseverar. Mas é muito mais profundo na salvação, porque Deus apenas não provê o alimento, mas Ele também causa em nosso corpo o desenvolvimento e em nossos corações para receber esse alimento espiritual. E no fim, versículo 13, Ele faz tudo. E Ele faz para quê? Para que Ele faz isso? Versículo 13, no finalzinho, segundo a sua boa vontade. Ele faz tudo isso segundo o seu bom, como é melhor traduzido aqui, prazer. É Deus que está no controle. Ele não é aquele que está de fora torcendo para que você se santifique. Ele não é aquele figurante que fica, tomara que ele consiga agora, poxa, eu já fiz tanto para ele, morri na cruz do Calvário, tomara que ele consiga agora chegar no final da caminhada. Não! Ele coloca em você o desejo para tal. E agora que a gente entende isso, a gente pode crescer, irmãos. A gente pode desenvolver essa salvação sem ter dúvida se Deus vai nos abandonar ou não. Agora a gente pode se esforçar sem achar que talvez um erro ou um deslize vai resultar na minha perdição. Olha que bênção! Isso que eu fiz aqui, talvez de tão errado, não vai resultar na perda da minha salvação. Sem achar que um deslize seu e agora está tudo perdido para sempre. Não, a gente pode caminhar, a gente vai cair, mas Deus vai nos levantar. Deus sustenta. O mandamento é cresça. E ao mesmo tempo, o versículo 13, eu te ajudo a crescer. Sou eu que faço tudo. Mas isso não nos desobriga da responsabilidade, cresça. E entendam, nós ocidentais, nós somos muito individualistas. Eu sei que o meu desenvolvimento é somente meu. É algo pessoal. É algo que cada um vai dar conta, né, a salvação é individual. Mas o contexto aqui também é um contexto de corpo, tá? Ele está falando como igreja. Eu preciso de vocês para desenvolver a minha salvação. E, de um certo modo, vocês também precisam de mim para desenvolver a salvação de vocês. Do mesmo jeito que o seu desenvolvimento me ajuda, o seu não desenvolvimento me atrapalha. Olha que interessante. Ao invés de você já estar comendo alimento sólido, você está no leite. Ao invés de você já estar no nível de estar ensinando os outros, você precisa que as pessoas ainda coloquem mamadeira na sua boca. E aí fica causando problema na igreja. Tem gente que é assim, tantos anos na igreja e só sabe causar problema, e só sabe criticar, e só sabe criar confusão. Essas pessoas estão tanto tempo, estão impedindo que os outros cresçam. E se o não crescimento, né, o seu não crescimento, ele atrapalha muita gente. Pense nisso, não só na esfera individual. A gente está vendo isso na escola dominical, com o reverendo Rodrigo. Por que Deus não quer estrangeiros, no sentido de descrente, crescendo no meio da igreja? Porque eles logo vão chegar com as suas ideias mundanas.
E vai impedir que o culto aconteça da forma correta. E vai impedir que a gente cresça. Irmãos, cristãos maduros são essenciais para esse mundo caído. Precisamos pensar nisso. O seu não crescimento não só lhe atrapalha, mas atrapalha os outros. Vamos crescer juntos. Se vocês crescerem, eu vou crescer. Se eu crescer, vocês vão crescer. E é isso que ele está dizendo aqui, no finalzinho, versículos 14 a 18. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço de fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo conclui essa sessão falando do resultado, da importância do desenvolvimento da salvação. Algumas implicações aqui. Pare para pensar, o que é melhor para o Brasil hoje? Esse é um tema bastante relevante e a gente sempre diz isso, olha, não, eu acho que o Brasil vai ser melhor se melhorar a educação. Ah, não, tem que investir primeiro na saúde. Não, segurança é primeiro, está muito, muito perigoso. Não, menos inflação. Ou, não, tem que cuidar da corrupção desses políticos. Mas o que é que Paulo está dizendo? O que é melhor para uma nação? O que é melhor para um território? Paulo está dizendo, olha, para essa geração corrupta, o melhor é vocês brilharem como luzeiros nesse mundo. O mundo precisa de pessoas que brilhem nesse mundo de trevas. E para começar, façam isso, versículo 14, façam tudo sem murmurações e sem discussão. Sem discussões. Olha para a igreja de Filipos, murmurando e discutindo, para vocês serem luz, para vocês brilharem nesse mundo escuro, nesse mundo repleto de trevas e corrupção, vocês precisam parar de discutir. Vocês precisam parar de murmurar. É um problema que só tem na igreja de Filipos, né? Não tem como a gente aplicar para os dias de hoje, né? Murmuração, não existe, né? Discussão, só para aquela época. A gente está vendo Êxodo na escola dominical, e é interessante aquele povo de Israel. E quando a gente vai confrontar com o nosso pecado, é interessante como a gente se parece com eles. Aquele povo teve mar vermelho aberto, teve sinais e prodígios, teve comida descendo do céu, teve 10 mandamentos, e o que é que o povo faz? O povo reclama. O povo reclama, o povo murmura, e na hora do aperto, qual é a solução? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro, vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia lá no Egito, como a gente cresceu fazer, esse é o método, esse é o melhor. Lá em Números 11, eles começam a reclamar, eles começam a dizer assim, olha, nós escapamos do Egito, mas que saudade das cebolas. Oh, que saudade do alho, do Egito, do alho. Que saudade dos peixes, que saudade dos pepinos do Egito. Quem é que tem saudade de pepino, né? Pare para pensar, quem tem saudade de pepino, mas para murmurar, a gente tem. Saudade de pepino do Egito, né? Essas coisas que eu penso, quem é que tem saudade? Não, mas vamos murmurar então, saudade de tudo. Vocês eram escravos. Aqui vocês acordam e já tem comida que desceu do céu para vocês. E vocês estão murmurando. Moisés, ele vai ficar irado aqui com a situação. E ele vai dizer, literalmente, vocês são crianças. Cresçam. Vocês são nenéns. Somos assim. Somos assim. Somos o povo de Israel, irmãos. A gente esquece que Deus sustenta a gente todo mês. A gente esquece que Deus nos dá alimento todos os dias. A gente esquece disso e fica, poxa, se eu tivesse aquilo,
Ia ser melhor. Se eu tivesse aquilo, poxa, que saudade daquilo. Que saudade do pepino. Que saudade da cebola. Não façam isso. É hora de crescer. Tenham a mesma maneira de pensar de Jesus. Tenham o mesmo sentimento de Cristo. Entenda, se você for esperar ajudar alguém, se você for esperar ter um relacionamento com Deus, desenvolver a sua salvação, quando você estiver sem aperto, quando você estiver sem dor, não, quando eu estiver sem nenhuma preocupação, eu começo a ajudar os irmãos, a ajudar na igreja, aí eu começo a trabalhar. Agora eu vou focar nisso. Você nunca vai ajudar. Quando você não tiver com ansiedade, quando você não tiver com problema, você nunca vai ajudar. Se você for esperar não ter preocupações para brilhar nesse mundo, você vai ser luz, mas não aqui, só no céu. Você não vai conseguir brilhar aqui. Você vai para o céu nenê. Você vai para o céu bebê, engateando. Nessa vida você é chamado a brilhar enquanto sofre. No mundo corrupto mesmo, no mundo de trevas mesmo. É por isso que você está aqui, porque você precisa brilhar. As dores são o crescimento. Sabe o que é dor de verdade? É a gente abandonar o ídolo. Abandonar o ídolo é doloroso. É aquilo ali que a gente conservava, que a gente ficava, que é nosso. Que a gente idolatra e na hora de abandonar dizer, poxa, para eu continuar a minha caminhada, para eu desenvolver aqui a salvação, eu vou precisar abandonar. A gente precisa abandonar, tem coisa melhor caindo do céu e a gente está com saudade dos falsos deuses, das cebolas, dos pepinos do Egito. E é difícil largar, irmãos. Largar ídolo é difícil, é doloroso, mas para desenvolver a salvação, mas para brilhar, a gente precisa largar. Entenda, as dores são o crescimento, não fuja delas. Para o nenê, dói quando nascem os dentes. Os dentes rasgam a gengiva e aparece e dói. A gente não lembra dessa dor, mas dói. Dá até febre em alguns bebês. Mas hoje a gente fica feliz porque a gente precisa dos dentes. Nós precisamos. E o resultado dessa dor é o quê? É você mastigar os alimentos. É você sentir melhor o sabor da comida. É crescimento. O crescimento ali dói, mas te faz melhor. Israel errou por viver murmurando e querer voltar para o Egito. Paulo, ele está dizendo, parem de murmurar, parem de discutir, parem de querer voltar para o Egito. Olhe para frente, comecem a brilhar. Agora é deserto, mas tem terra prometida no final. Tem terra prometida, vamos entrar, pare de murmurar. Essa ideia aqui de luzeiros, no versículo 15... traz a ideia das estrelas que orientavam para a navegação. É no sentido de luz que guia. É como se vocês fossem estrelas que guiam o caminho. Somos luzes que guiam os outros. Nós apontamos o caminho. Nós somos pequenas luzes que apontam para a luz maior. O nosso Senhor Jesus Cristo. Cristãos maduros, cristãos adultos, eles iluminam o mundo. Cristãos maduros servem para encorajar e sermos mentores. Versículo 16, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ele está dizendo, se você seguir assim, no dia da segunda vinda de Cristo, eu vou estar lá, eu vou olhar para vocês e eu vou dizer assim, não foi em vão. Mesmo que eu seja oferecido aqui como sacrifício pelo Evangelho, eu vou entender que eu não morri deixando um bocado de bebê.
Eu morri deixando ex-bebês, mas agora maduros na fé. Morri deixando homens e mulheres adultas prontos e com maturidade para seguir trabalhando. Eu deixo vocês crescidos e prontos para andar. Olha Moisés em Números 11. Números 11, versículos 11 e 12. Olha Moisés orando a Deus. Olha como Moisés vai dizer. Moisés está indignado com aquele povo, com o comportamento daquele povo. Moisés disse ao Senhor, versículo 11, porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas o que o levo no colo? Como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a teus pais. Olha a indignação de Moisés para Deus. Eu sou uma pessoa que está no berçário, cuidando de um bocado de bebê, carregando no colo, porque é isso que esse povo é, Deus. Eles são bebês, eles não crescem. Eu vou ficar assim até o final. Ele está indignado. Indignado. Quando o povo murmura e não amadurece, o líder, ele se sente sobrecarregado. Moisés se sente cuidando de um monte de criança. Moisés queria largar o trabalho. Essa é a fala aqui, mas Paulo fala o contrário disso. Do mesmo jeito que cristãos imaturos desencorajam seus líderes, cristãos maduros encorajam seus líderes mentores. Paulo, ele está lhe dizendo que a boa conduta dos filipenses, ele está dizendo, olha, a boa conduta de vocês, o bom comportamento de vocês, mesmo eu estando ausente, está me encorajando na prisão. Eu estou sendo encorajado. Ele está dizendo, não é em vão, vale a pena o sofrimento. Paulo está forte, porque os filipenses estão firmes. Se vocês amadurecerem, seus líderes vão ficar cada vez mais firmes. É assim. Para ver o neném crescendo, vale a pena as dores nas costas, as noites sem dormir, as horas gastas ensinando e cuidando e repetindo ensinamento e repetindo ensinamento. A vida dos filipenses dá ânimo a esse velho apóstolo. E assim como o líder é encorajado no crescimento dos seus nenéns, a gente tem que buscar crescer para dar ânimo a eles. E quando nos alegramos juntos, o resultado vem, o resultado aparece. Mais bebês começam a chegar. E graças a Deus por isso. E é claro, quando o líder cresce, isso dá ânimo para a igreja também. É um brilhando na vida do outro. Isso é a igreja. Ou seja, cresça e apareça. Mas não é aparecer para buscar glória pessoal. Paulo já disse que isso não adianta. Apareça no sentido de seja luz nesse mundo. Apareça para guiar as pessoas. Mostre o caminho. Se rastejar, dói. Requer esforço. A gente não lembra do esforço e da dor, mas tivemos. Engatear, dói. Andar de primeira, dói. Correr, começar a correr, dói. O neném cai, o neném escorrega, os dentes quando saem dói. Falar requer esforço, repetição, treinamento. Comece a falar. Comece a falar que já já você vai estar cantando. Ser adulto é melhor do que ser neném. Vamos desenvolver a salvação, vamos amadurecer. E ao mesmo tempo, versículo 13, descansar nele, porque ele opera tanto o querer como o realizar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai.